Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Hélio Hintze. Cadu de Castro. Meu amigo Cadu de Castro. Este é o vídeo histórico de abertura do canal Desaprendendo. E a gente vai conversar a respeito de um texto que o Cadu produziu, uma crônica. Esta crônica, ao longo aí da sua existência no mundo efêmero da internet, no mundo efêmero das redes sociais, ela, para usar um termo da moda, ela viralizou, teve aí uma centena, milhares de compartilhamentos, o Cadu vai falar mais um pouco disso, que foi uma crônica sobre feminicídio. E hoje a gente procurou conversar um pouco sobre a temática que ele abordou e principalmente a forma. Eu acho que a forma que você trouxe o texto, na forma de crônica, foi uma forma que superou em muito os tratados de sociologia que vão procurar analisar a coisa de uma maneira mais distante. A crônica diz do cotidiano da pessoa. E eu penso, eu tenho uma hipótese de trabalho aí, que muitas pessoas se sensibilizaram e retornaram muito fortemente por causa disso, porque elas sentiram a história delas nessa crônica. E a força dessa crônica, eu penso e hoje o bate-papo é sobre isso, que ela vai apresentando nas falas da personagem principal, que é o pai de uma menina, nessas falas desse homem, a condição de naturalização do machismo na cultura brasileira. O machismo, como a gente defende aqui, ele é tão estrutural, ele é tão impregnado na nossa cultura que ele se torna naturalizado. Ele não é natural, porque ele não é da ordem da natureza, ele não é da ordem da biologia, mas ele se torna por um processo social naturalizado. E a riqueza do texto, Cadu, eu acho que está justamente a partir da narrativa da crônica, pensar falas, pensar pequenas atitudes que contêm esses machismos. Fazendo essa análise, a gente conversou muito e decidiu, vamos trazer à tona aí uma análise mais detalhada de cada questão, justamente para a gente poder aprofundar essa discussão e colocar, como o canal propõe, um desaprendizado aqui, que a gente possa identificar essas práticas que são naturalizadas para podermos desconstruí-las e, no lugar dela, fundar novas práticas. Você comenta um pouquinho do texto para a gente, por gentileza? Bom, o texto, o título da crônica é Como Eu Matei a Minha Filha, né? Eu acho que o próprio título ele acaba já atraindo a atenção das pessoas, né? Talvez até como eu a publiquei inicialmente no Facebook, né? Talvez isso tenha levado muita gente a lê-la, né? Até porque, será que é uma história verídica, né? Será que de fato aconteceu isso com ele, né? E foi para mim muito surpreendente que logo depois que eu publiquei, ela começou a receber muitos compartilhamentos, né? E hoje são mais de 200 mil compartilhamentos apenas na minha página e numa outra, que é a do Ronaldo Júnior, que é uma pessoa que compartilhou e o texto também viralizou, são mais de 150 mil compartilhamentos na página dele, né? Só falar rapidamente, acho que sobre como esse texto brotou, como ele nasceu, né? A gente acompanha, né, na mídia praticamente diariamente histórias sobre feminicídio e claro, isso causa uma indignação muito grande, né? E principalmente na gente que já trabalha com essa temática, já vem refletindo sobre essa temática há bastante tempo. E alguns casos de feminicídios recentes acabaram me estimulando a escrever sobre isso, e um exercício também de alteridade, né, de empatia, né, de me colocar no lugar de um pai ao receber a notícia da morte da sua filha, seja pelo marido, seja pelo namorado, seja pelo companheiro, porque aliás a maior parte dos feminicídios, são mais de 70%, ocorrem por conta do companheiro. Então foi isso que me levou a escrever a crônica. Sim. Eu procurei construir o texto exatamente mostrando como atitudes, né, naturalizadas pelo pai acabam refletindo na própria formação
da filha, né? E como ela naturaliza isso quando é reproduzido pelo seu companheiro, né? Então, eu comecei a trabalhar exatamente um processo de ofensas, né? A mulher, então, chamando de estúpida, burra, né? Idiota, que desqualificam inclusive a mulher intelectualmente, e isso se reproduz cotidianamente na nossa sociedade, né? Inclusive essa desqualificação intelectual é um dos motivos para que mulheres ocupem menos cargos importantes dentro das empresas do que homens, né? É muito comum a gente ouvir, inclusive, que a mulher ela é muito mais sentimental, muito mais emocional, e o homem muito mais racional. E isso justifica que os cargos, né, de executivos das empresas sejam ocupados por homens, porque dentro do business é preciso racionalidade e não essa questão do sentimentalismo, né? E desde de Descartes que a razão, na cultura ocidental, a razão é um valor, né? Penso, logo existo. Então, a condição da razão como superior à emoção, como algo que deve guiar, como um valor masculino mesmo, né? Eu acho interessante o começo do texto, porque eu acho que o texto é muito didático, você vai abordando, por exemplo, a questão dos adjetivos que são usados de forma pejorativa, né? Que você escreve lá, que desqualificam falas e posturas da mulher. É um processo que, veja, é um processo de desqualificação feito por pessoas comuns. Nós não estamos falando de um processo de desqualificação intencional, mas que é reproduzido. E que é justamente, acho que a riqueza desse trabalho que você fez, que a gente está começando a fazer aqui, é a de conseguir, tentar pelo menos, né? Porque quem vai conseguir é só você que está assistindo a gente. É só você homem, é só você mulher que educa uma criança que vai conseguir perceber isso em você. Mas a nossa tentativa aqui é de levantar o véu, desvelar que um adjetivo usado de maneira pejorativa, ele desencadeia todo um histórico de opressão, né? É um processo que você vai analisando aí aos poucos, que a gente precisa trabalhar no sentido de uma ressignificação. Vai ser uma briga muito grande, porque isso está muito enraizado na gente, né? Muito. Acho que o texto tem esse valor. Não, e o que eu busco é exatamente de desvelar aquilo que é naturalizado. Né? Porque o machista, ele não se enxerga machista, ou raramente se enxerga machista. Quando ele se enxerga machista, ele já caminhou, pelo menos deu o primeiro passo para começar esse processo de desaprendizagem, que é, antes de tudo, muito dolorido. Né? Ele é muito dolorido. Sim. Porque vai desfazer aquilo que ele é. Sim. Se ele é machista. Inclusive, quando ele se reconhece machista, ele tem que dar um passo, porque ele pode se reconhecer machista, mas achar machismo um valor. Porque para o machista raiz, né? Isso, machismo é isso. O machista raiz, não o machista Nutella, né? O machista raiz, o machismo é um valor, porque ele afirma a sua própria masculinidade. Sim. A masculinidade viril, hoje, nesse neologismo, essa masculinidade tóxica, isso, né, que se tem usado, ela não é percebida por quem processa a partir dela. Como dizia o Saramago, para ver a ilha eu preciso sair da ilha. E acho que trazendo esse tipo de reflexão a gente está tentando convidar, olha, existe um lugar fora da ilha, né? Vamos visitar. Fala. Não, e é isso. O que eu procurei trazer no texto são essas atitudes e mentalidades que se reproduzem cotidianamente. Né? Então, por exemplo, num segundo momento no texto, ele fala sobre uma mulher que foi supostamente estuprada, e ele questiona, né? E culpabiliza a vítima. Isso é muito comum. Sim. Isso é muito comum. É uma atitude muito comum. Aliás, é tão comum que eu recebi, inclusive, um texto de uma amiga que ficou, na verdade, anônima. Eu publiquei esse texto na página Homens contra o Patriarcado e o Machismo, em que ela fala exatamente isso. Ela foi abusada por um familiar
e quando ela revelou essa questão, a própria família acabou, na verdade, duvidando e culpando a ela. Né? Hoje isso, eu acho que em alguma monta já está sendo combatido. Sim, né? sim, bastante. Há um levante de afirmar a opressão, afirmar que foi vítima de violência, no sentido de se solidarizar com outras pessoas que podem vir a passar. Foi um momento que perdura ainda hoje, a gente acho que está vivendo a ponta do iceberg disso, de silenciamento. Por quê? Porque justamente as próprias famílias, a sociedade, ela sempre deu as costas a quem foi vítima. O opressor, por gozar do poder patriarcal, por gozar da qualidade da razão, ele sempre foi omitido, né? Então, essas lutas agora começam a ganhar vulto e elas têm que ser incentivadas, têm que ser muito incentivadas. A culpabilização da vítima e a naturalização da violência. A violência por parte do homem foi naturalizada a partir de uma mentira de dizer que há algo no homem que, se eu vir uma mulher com uma saia que eu considere que seja obscena, ninguém me segura, porque tem um instinto, tem alguma coisa. Isso precisa ser veementemente combatido, essa mentira social precisa ser veementemente combatida, porque não é isso. Se não tem condição, essa pessoa vai ter que ser tratada de uma maneira excepcional, né? Sim. Não há... a violência naturalizada. Exatamente. Né? E há um dado de que dentro do número total de homicídios que ocorrem no planeta, 95% são cometidos por homens. Por conta dessa construção social tóxica, dessa masculinidade tóxica. Um outro aspecto importante, ali, que eu trago, são também as piadas, né? Que também desqualificam, algumas inclusive desumanizam a mulher, termos inclusive como vaca, como piranha, né? Que desumanizam a mulher, que desqualificam a mulher e que são largamente replicadas. Né? Largamente replicadas. E vistas como algo inerente do humor. Exato. E aí é uma questão muito sutil, porque o humor ele é normalmente bem visto. O senso de humor ele tem essa aura de leveza. E esse humor brasileiro, quando ele ataca a mulher, quando ele ataca o negro, quando ele ataca qualquer grupo que não seja o homem branco, porque piada de homem branco a gente vai ter piada de português, por exemplo, mas que vai para o lado da inteligência. As piadas com mulheres, elas são sempre piadas que vão trazer uma desqualificação de conotação sexual, normalmente, né? E que trazem uma outra temática que o Cadu falou aqui a respeito dos xingamentos, como o nome de animais, porque quando eu xingo qualquer pessoa pelo nome de um animal, e os xingos são os mais diversos, você está assistindo, a gente consegue elencar aí pelo menos 10 muito rapidinho, são ofensas que têm como estrutura a seguinte mensagem: ao te xingar de um determinado bicho, eu estou tirando você da condição e da dignidade de humanidade. Então, ao xingar de vaca, de macaco, de viado, 3 aí só para começar, eu estou retirando aquela pessoa do campo da dignidade humana. E isso é um mecanismo que você, que usa esse tipo de xingamento, pode agora sacar isso e começar a ter novas posturas. Eu acho que o desaprender é justamente isso. A normalidade de alguém me fecha no trânsito, vaca, se é mulher, viado, se é homem. Qual é a condição sexual ou a condição desse ser humano que vai afetar a qualidade dele dirigir no trânsito? A sexualidade ela é reclamada para ofender. E a sexualidade é muito reclamada para ofender a mulher, né? Então, o que traz aí uma coisa que é muito forte no texto, que é a questão de papéis de homens e de mulheres. Sim, né? Sim. Isso fica muito claro, inclusive, em um determinado momento, ela apresenta o namorado para o pai, um namorado que também reproduzia atitudes machistas e que pelo pai eram tem empatia vistas, com o pai, né? Houve uma empatia, né? Então ele gostava das piadas que o pai contava, trouxe inclusive piadas novas,
E a filha sempre ouvindo tudo isso e naturalizando, né? Até quando ela aparece em casa com o olho roxo, né? Então já esses primeiros sintomas de agressão, né? Que não ficam num primeiro ato, esses atos sempre vão se multiplicando e vão se intensificando, vão se agravando, né? Porque a pessoa muitas vezes apanha a primeira vez e pensa, vai ser a última, e não, isso se reproduz outras vezes, até o momento que ele recebe a notícia da morte, né? E aí esse choque acaba tirando ele da sua zona de conforto, jogando ele ali, tirando o chão dele. E eu uso até uma metáfora, né? Quando ele cai do terraço junto com a filha, ou é esfaqueado, ou é alvejado, ou estrangulado, e ele então passa a enxergar aquilo que até então ele não conseguia ver, né? Que é exatamente o que o machismo produz em termos de violência, principalmente contra a mulher. Exato. E que é o caminho para o feminicídio. E ele termina falando exatamente sobre a importância de nós darmos ouvidos aos feminismos, né? É muito importante que nós, homens, nos alinhemos, nos aliemos aos movimentos feministas, que são movimentos que lutam essencialmente, né, pela igualdade de oportunidades e direitos. São movimentos que lutam por respeito. Ele fala, inclusive, que nesse momento, né, de reflexão dele, que os feminismos são um grito ancestral, que o patriarcado ele é ancestral, instalado há milhares de anos. Então é essa a grande reflexão que a crônica propõe, né? Então, sobre a naturalização do patriarcado e do machismo, como ela se reproduz em opressão, em violência, e o caminho para que nós consigamos, né, construir uma sociedade mais justa, mais digna, passa exatamente por essas lutas feministas, que, ao contrário do que muita gente diz, né, o feminismo ele não é o contrário do machismo, né? O feminismo é luta por igualdade, o machismo é o conjunto de ideias e discursos para manter privilégios e naturalizar a violência masculina. Dizer isso do feminismo é uma articulação do próprio machismo para desqualificar. Para desqualificar. Né? Gente, acho que esse primeiro momento de discussão aqui, de conversa, né, foi muito rico. A gente já tem aí quase 20 minutos gravando. Queria até fazer uma menção aqui, atrás das câmeras está o Júnior Castro, fazendo inúmeros sinais de que o nosso tempo está acabando. Eu acho que junto do Cadu, junto do Júnior, estamos com uma iniciativa aqui de trazer esses pontos de reflexão para que as pessoas possam, quem sabe, a partir dessas reflexões, promover as suas próprias reflexões. Nós temos que travar uma luta social, uma luta por uma sociedade sem hierarquia. Isso é o feminismo, né? Uma luta por uma sociedade sem hierarquia de gênero, neste caso. E mesmo os feminismos, eles precisam visitar os seus fantasmas, como, por exemplo, se a gente mergulhar ainda na questão, discutir o feminismo negro, que há desigualdade em cima de desigualdade. Então a luta é muito grande e nós estamos aqui tentando contribuir com isso. E até tocando nesse ponto, né, quando nós falamos em violência contra a mulher, especificamente no caso do Brasil, a mulher negra ela é a que mais sofre violência e muitas vezes é invisibilizada. Né? Então, os casos que vêm à tona na mídia são principalmente casos de mulheres brancas de classe média ou da elite. Né? Esses são os casos que vêm à tona. O da mulher negra é naturalizado ou invisibilizado. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí. Se gostaram, curtam o nosso canal, divulguem essa ideia, mandem sugestões de temas pra gente poder abordar e a gente vai conversando, ok? Agradeço o Cadu a oportunidade, agradeço o Júnior e um grande abraço a todos. É isso aí, gente. Um grande abraço e acompanhe a gente no próximo programa.